Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18 diz: A sabedoria vale mais do que a arma de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Sabe, durante muito tempo a gente acaba cometendo erros que muitas das vezes, quando seguimos o nosso caminho, nós não entendemos por que continua sempre dando errado. Por que a gente toma uma decisão e lá na frente ainda continua dando errado? Muitas das vezes a gente não consegue enxergar porque que tudo que a gente planeja sempre é da forma correta, sempre não tem nada para dar errado, mesmo assim ainda dá errado. A Bíblia nos diz: o erro destrói os melhores planos. O pecado destrói os melhores planos. E se nós voltarmos para o filme, Mufasa fala para Simba: não vá ao cemitério de elefantes, Simba. E Simba fala: tá, eu não vou. E ele comenta até com o tio dele, o Scar, sobre o cemitério de elefantes. E ele promete para o Scar que ele não vai. Até que o Simba vai até Nala e os dois, querendo descobrir o que é, decidem ir até o cemitério de elefantes. E chegando no cemitério de elefantes, eles descobrem que as hienas moram lá e quase levou à morte dos dois. Porém, o começo da morte do pai. No início, depois de que eles conseguem fugir do cemitério de elefantes, o Scar planeja matar Mufasa. E quando chega na hora, no local onde Mufasa será morto, ele diz para Simba: seu pai tem uma surpresa para você. E se você estragar, ele vai ficar chateado. Então era para ele esperar lá, para que o pai dele aparecesse lá com a surpresa, de acordo com Scar. Mas muitas das vezes, através de uma decisão errada nossa, através de uma semente que nós plantamos de forma errada, em lugar errado, uma semente ruim, um dia nós vamos colher. Um dia nós vamos falar assim: cara, por que isso aconteceu? A culpa não foi de Simba, mas talvez se ele não tivesse ido até o cemitério de elefantes, não teria essa situação de querer planejar matar Mufasa. Muitas das vezes a gente se encontra na mesma situação que ele, só que um pouco diferente. Muitas das vezes a gente se encontra tomando uma atitude agora e no final nós colhemos essa semente. Uma ideia, uma explicação um pouco doida, mas tem muito a ver. Um dia, há muito tempo atrás, eu decidi pegar um ônibus, mesmo sem dinheiro na carteirinha, e fingir que não sabia que tinha dinheiro na carteirinha, no cartão de passagem. E quando eu passei, obviamente não foi porque não tinha saldo. E o motorista falou assim: não, tenta passar, passa o dinheiro. E eu falei assim: não tem como, abre aqui pra mim. Porque eu só queria andar mais um pouco pra frente, eu não queria fazer essa viagem. Então seria justamente o tempo de eu pegar a carteirinha, passar no ônibus e descer. Só que, como não tinha crédito, ia só pegar essa carona, digamos. E naquele mesmo dia, quando eu saí do ônibus, eu passei o dia lá tranquilo, resolvendo as coisas que eu tinha que resolver. E quando chegou a noite, eu fui assaltado. Eu plantei uma semente de que eu estava tentando roubar algo, por mais que eu não pegasse nada de volta, mas eu não paguei por algo, e no final do dia eu fui assaltado e perdi tudo. Então muitas das vezes a gente não entende por que a gente está passando por situações hoje, e quando a gente para realmente para pensar, foi algo que nós plantamos lá atrás. Muitas das vezes a gente passa por situações que nós não entendemos qual é o motivo, qual é o propósito, mas na verdade foi nós que plantamos lá atrás.
que nós planejamos coisa, que nós buscamos fazer tudo certinho para essa coisa e no final é totalmente diferente. Nesses últimos dias eu aprendi a depender totalmente de Deus. Eu aprendi a entender que nem tudo é como a gente quer. Os melhores planos não é o que nós planejamos. Os melhores planos é o que Deus planeja. O exemplo muito simples disso é que eu tenho um grupo de evangelismo. E nesse grupo de evangelismo sempre está planejado a mesma coisa. Louvor, palavra, termina com louvor e oração. É sempre assim. Só que um dia foi só louvor, muito louvor, e as pessoas que eu dar a palavra não estavam no dia. Então, eu tive que dar a palavra, depois teve mais louvor. O Espírito Santo naquele dia estava livre para fazer o que ele quisesse. E aquele foi o dia de maior movimento do Espírito Santo. A gente não conseguiu sentir de uma forma maior o Espírito Santo que nem naquele dia. Naquele dia ele estava totalmente livre para fazer o que ele quiser. Naquele dia a gente realmente deu abertura para ele fazer o que ele quisesse. E ele fez. Esses são os melhores planos. Para mim, os melhores planos para nós os melhores planos devem ser tudo o que Deus planeja. Deus quer isso de você, esse é o melhor plano dele para você. Deus ele quer que você faça isso, então faça, porque esse é o melhor plano para você. Mas muitas das vezes eu tentei desistir desse plano. Muitas das vezes eu tentei desistir de planos que Deus colocou no meu coração. Gravar vídeo para o canal foi um deles. Já teve algumas situações que eu acabei deixando para outros dias. Que eu acabei deixando de fazer. Eu falei assim, não, deixa eu ficar aí essa semana sem fazer, aí na outra semana eu vou ficar também sem fazer. E isso eu só fui colhendo depois. Eu fui plantando uma ausência de vídeo, uma ausência de edificação, porque a mesma forma eu estou sendo edificado pelas coisas que eu estou falando, porque nada disso aqui vem de mim, é somente de Deus. Então eu estou sendo edificado enquanto eu estou falando, porque muitas das vezes eu não lembro o que eu falo, mas Deus ele coloca no meu coração, eu assisto de novo e sempre sou edificado, e algumas pessoas também são edificadas com esse vídeo. Então eu estava deixando de plantar sementes boas no coração das pessoas, na minha vida, e estava plantando sementes ruins de não plantar, e estava colhendo essa semente. Simplesmente do nada aparecia tristeza, angústia, mas não tinha motivo, não tinha por que eu sentir isso. E um dia eu falei pro meu amigo, eu falei assim, talvez isso seja o Espírito Santo me incomodando para falar assim, você antigamente fazia mais, você antigamente me buscava mais. E o meu amigo falou assim, na verdade não, é você que está sentindo falta do Espírito Santo. Então busque Ele. Então a resposta sempre vai ser o Espírito Santo. Ele vai mostrar para você os melhores planos. Ele vai fazer de tudo para que você não seja uma pessoa errada, para não destruir os melhores planos. Ele, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os melhores planos para a sua vida. A gente precisa reconhecer quais são os melhores planos. Os planos dele para a nossa vida. O que ele quer de nós. O que nós devemos fazer. Porque é assim que nós descobrimos o que é isso, as nossas decisões não irão destruir. Porque ele vai nos moldar e nos ensinar o caminho certo. E nós não vamos precisar passar por nenhuma situação, nenhuma circunstância. Enquanto nós plantarmos coisas boas, nós iremos colher coisas boas. Enquanto nós vivermos conforme a vontade de Deus, nós iremos colher o que Deus quer que nós colhamos. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa aprender, Senhor, a tomar decisões corretas, que a gente possa reconhecer os melhores planos, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que nós façamos, que a gente possa, Senhor, plantar sementes boas, plantar frutos bons, para que a gente possa colher, Senhor, que a gente possa colher, mas que a gente possa colher do Senhor e não coisa natural, mas que a gente possa colher mais do Senhor, Pai, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor e que a gente possa entender que a resposta sempre será o Espírito Santo.
que a resposta sempre será viver conforme a sua vontade, que os melhores planos são do Senhor, sempre serão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.